Olá, seja bem-vindo para o nosso curso de magnetismo, nosso curso de passe com as técnicas através do magnetismo. Nós estamos na primeira aula do dia 1º de fevereiro de 2020 e vamos dar a nossa terceira parte da nossa aula. A primeira e a segunda parte já estão nos canais do YouTube e do Telegram. Nós estávamos falando no nosso bloco passado com relação ao perispírito, aos plexos, aos centros de força, e nós vamos dar continuidade falando sobre os centros vitais, também conhecidos como centros de forças ou chakras, como muitos falam. Os principais centros de força nós vimos aqui só para ir fortalecendo, porque nós vamos ver outros centros também, mas os principais seriam chamados, os centros vitais principais seriam os primários, que é o coronário, aqui, o frontal, o laríngeo. Estes estão mais diretamente associados às atividades psicológicas, mentais e espirituais. Coronário, frontal, laríngeo. Atividades psicológicas, mentais e espirituais. O centro cardíaco, ele é chamado centro intermediário, é um centro mediano. Ele, entre os padrões de associação dos que lhe estão acima e abaixo. Então, o cardíaco aqui na direção do nosso coração, e ele é um intermediário entre os que estão acima e os que estão abaixo dele. Os centros terciários inferiores seria o gástrico, que fica na altura do estômago, a gente fala na boca aqui do estômago, no alto do estômago, o esplênico, que fica um pouco abaixo do lado esquerdo, um pouco abaixo do coração, numa direção a 45 graus, o centro genésico, que é um centro localizado na região onde temos os nossos órgãos sexuais. Então, os terciários, que seriam os inferiores, o gástrico, o esplênico, o genésico, estes últimos, eles estão mais relacionados com os processos físicos e químicos do nosso organismo. Mas, como eu disse, nós temos outros centros que nós vamos estudar um pouco mais à frente, mas já podemos lembrar que, além desses centros que acabamos de ver, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, nós temos também o centro umbilical, que fica assim uns 2 dedos abaixo do umbigo. Temos o centro humeral, que fica aqui na direção dos omoplatas, nas costas. Temos o centro Mengmen, que o Mengmen, ele fica na mesma direção do umbilical, só que as costas, na mesma direção. Se houvesse possibilidade de passar um raio laser através do umbigo, atingiria o Mengmen. O centro básico também fica localizado nas costas. Ele fica um pouco abaixo do Mengmen. Nós vamos ver isso com mais profundidade nas próximas aulas. Então, eu estou citando de uma forma bem tranquila, bem rápida. Lembrando mais uma vez que enquanto esses centros, eles vão em geral ficando numa direção quase que em linha reta, o esplênico ele já fica a 45 graus, ele já fica um pouco mais afastado. O cardíaco, ele é um pouco abaixo do cardíaco, do lado esquerdo, mas não na mesma
nessa linha reta. Esses centros que eu falei, que temos também nas costas, que nós podemos chamar de dorsal ou de refluxo, são centros vitais localizados nas costas, porque até um determinado tempo atrás não se conheciam muito esses centros. Eles começaram a ser conhecidos à medida que os magnetizadores foram trabalhando, aperfeiçoando, pesquisando e foram detectando através do tato magnético que nós vamos estudar, o tato, eles foram detectando a existência de outros centros. Então, o humeral que eu falei, o Meng-Men, o básico. Mas vamos falar também um pouquinho hoje sobre os nadis, ou nadis. O que seriam os nadis ou nadis? São canais por onde circulam os campos energéticos gerados. Nós temos esses canais, ali eles circulam esses campos de energia. Os canais circulam esses campos de energia, esses campos energéticos foram recebidos, foram absorvidos, foram condensados ou expandidos pelos centros vitais. Esses canais, chamados nadis, eles podem ser esses canais. Porque foi, na realidade, a palavra que se achou assim que desse para fazer uma comparação. São canais energéticos, canais de energia. E nesses canais, eles podem ser gerados, recebidos, absorvidos, condensados ou expandidos pelos centros vitais. São os chamados nadis. Esses campos energéticos são trabalhados pelos centros vitais de forma que esses campos de energia, só para ficar bem fixado, esses campos energéticos trabalhados pelos centros vitais, de tal forma que a circulação desses campos energéticos podem ser gerados pelos campos vitais, podem ser recebidos pelos campos vitais, absorvidos e condensados ou expandidos pelos campos vitais, que estão localizados no perispírito. Nós vimos isso, só para reforçar o nosso aprendizado. Os canais por onde circulam os campos energéticos gerados nos centros vitais, muitas vezes esses nadis, entre determinados centros vitais, eles podem estar congestionados. Essa energia, ela circula entre os centros vitais. Ela vai circular. Mas, às vezes, pode acontecer o quê? Esses canais de energia estarem congestionados ou obstruídos. E o que pode acontecer quando um canal desse energético, chamado nadis, entre a circulação dessa energia entre um centro vital e outro, porque os centros são interligados, mas se entre a circulação de um centro ou outro houver um congestionamento, uma obstrução, o que vai acarretar? Vai resultar em dificuldades para a administração da harmonia do ser como um todo, o ser holístico. Nós somos o quê? Um ser, corpo físico, espírito, perispírito. Para que haja nesse ser, um todo, esse ser holístico, uma harmonia, é necessário que toda essa circulação de energia
no corpo perispiritual e o corpo físico estejam bem. Se houver alguma enfermidade no corpo físico ou alguma enfermidade no corpo perispiritual, que seria o perispírito, nós não vamos estar harmonizados. Então, se em alguma parte desses centros vitais a circulação dessa energia pelos nadis estiver sofrendo uma congestão, uma obstrução, vai dificultar a harmonia do ser integral. Como tem um livro, através da benfeitora Joana de Ângeles e de Valdo Franco, que se chama O Homem Integral. Então, para que esse homem integral, é necessário que esses centros energéticos estejam circulando de acordo. Eu coloquei essa palavra, canais, que é uma maneira de tentar explicar como que são esses nadis, que são canais sutis ou subsutis, análogos aos meridianos da acupuntura. A acupuntura, ela fala de meridianos, seriam esses canais, esses nadis. E qual a função desses canais de energia? Eles interligam todos os pontos ditos energéticos do organismo. Esses canais servem para fazer essa conexão, essa interligação de todos os pontos de energia do organismo. E que, embora não haja consenso, porque há vários estudos e, de acordo com as correntes desses estudos, mas o que se tem se colocado a respeito desses nadis? Embora não haja um consenso quanto ao número e à forma como são distribuídos esses canais, o mais consensual, o mais aceitável seria o quê? É que esses canais, eles partem do centro cardíaco, e são mais de 72 mil canais, mais de 72 mil, a se dividirem em favor do funcionamento vital, funcionamento da vida do ser humano, interligando os vários centros vitais, em qualquer nível que eles vibrem. Então, a função dos nadis é fazer essa interligação entre todos os centros vitais, centros de força, ou chamados chakras, fazer essa interligação em qualquer nível que os canais vibrem, porque nós vimos aqui também cada centro de força, quanto mais sutil, a sua vibração é diferente, o nível de vibração. Uns giram sempre no sentido horário, mas quanto mais sutil esse giro desses centros vitais, são mais rápidos ou mais lentamente. Mas os nadis têm essa função de fazer essa interligação entre todos os centros vitais, em qualquer nível que eles vibrem. São canais sutis. Na medicina tradicional indiana, o conceito de meridiano é ainda mais alargado, porque nós vimos meridianos pela medicina chinesa, pela acupuntura, e a medicina tradicional indiana também fala desses meridianos. E eles dizem o quê? Existem nadis dentro do corpo físico e esses nadis compõem o sistema nervoso, circulatório, digestivo, respiratório, linfático e outros mais. Qualquer bloqueio nestes nadis podem resultar em patologias de saúde física. Por isso, a necessidade do nosso estudo, inclusive, como eu disse,
de estudarmos um pouco de anatomia, fisiologia, conhecermos um pouco do corpo, que é aonde nós vamos aplicar o magnetismo. E a necessidade de também estudar as obras espíritas, estudar o magnetismo e desenvolver o tato magnético. Porque fico eu imaginando, há cerca de uns 5.000 anos, todos esses pontos de acupuntura já haviam sido mapeados. E, logicamente, que não existia nenhuma aparelhagem para fazer esse tipo de mapeamento. Eram feitos através do tato. E é belíssimo constatarmos isso. Os nadis também podem ser encontrados no corpo subtil, onde eles transportam pensamentos, sentimentos e impulsos nervosos. O corpo sutil e o corpo subtil, que seria mais a parte das nossas emoções, da nossa mente. Então, eles também são encontrados nesses corpos e transportam os pensamentos, sentimentos e impulsos nervosos. Mas o que acontece com esses nadis quando estão bloqueados? Quando eles estão bloqueados, perdemos a nossa capacidade de sentir, conectarmos-nos profundamente com os outros, nos conectarmos com o próprio ambiente, conosco mesmos. O bloqueio dos nadis nesse corpo subtil, aonde transportam pensamentos, sentimentos e impulsos nervosos, se está acontecendo um bloqueio, só para reforçar o que nós estamos vendo, nós perdemos a capacidade de sentir, de nos conectarmos com os outros, nos conectarmos com o ambiente e conosco próprios. Se nós formos procurar um médico, se não for um médico especializado numa área dessa, de uma medicina chinesa, de uma acupuntura, de uma medicina indiana, ele dificilmente vai ter condições de auxiliar, porque a pessoa vai dizer: eu não tenho foco, eu vivo desconectado do mundo, desconectado da realidade. E ele vai o quê? Passar medicações, muitas das vezes medicações fortes, e que pode não atingir o resultado. Porque o que na realidade está precisando é desbloquear essa energia que ali se encontra em determinado ponto. A necessidade, então, de podermos trabalhar e estudar bastante para ter condições de auxiliar. Como podemos fazer até uma comparação, tentando fazer uma analogia, como as veias e as artérias são importantes para a saúde funcional do nosso corpo físico, nosso corpo é todo, percorre em torno de todo o nosso corpo, as veias, artérias, e são importantes, importantíssimas para o funcionamento do nosso corpo de forma equilibrada. As ondas nadis fluem através dos nossos nervos físicos, como um circuito sutil da mente. Essa energia, essas ondas nadis, elas fluem através dos nossos nervos físicos, como um circuito sutil da nossa mente. É muito bonito isso. Eu vou ensinar vocês a fazerem um exercício prático
Então, daqui a pouco, quando vocês acabarem de ver o nosso vídeo, vocês vão fazer uma prece, colocar uma música harmoniosa para serenar, acalmar. E aí, o que vocês podem pedir a alguém para auxiliar, porque aí vocês vão precisar de ajuda de um familiar, porque sozinho vocês não vão poder fazer isso. É um exercício simples, mas que precisa de alguém para ajudar. Vou colocar 3 copinhos de água, 3 copinhos de água. Um desses copinhos vai ter alguma marcação que você não veja no fundo do copo, sem você saber qual é, e você vai magnetizar um daqueles copinhos. Você vai magnetizar o que está com a marcação. Aquele que está marcado fundinho, você vai magnetizar. Como que você vai magnetizar? São 3 copinhos em cima da mesa. Um daqueles copinhos tem uma marcaçãozinha no fundo. E no primeiro momento você sabe que é ele. Você sabe que é aquele copinho. Você vai colocar a sua mão sobre aquele copinho que você sabe que está marcado e você vai mentalizar ali, jogando fluidos, energia, magnetismo naquele copinho. Você vai fazer isso durante 1, 2, 3 minutos, no máximo uns 5 minutos. Pode ser uns 2, 3 minutos, você vai fazer isso. Aí você vai virar de costas ou sair do seu ambiente, se você está na sala ou na cozinha, e outra pessoa da sua família vai vir embaralhar os copinhos. Tem que ser assim uma coisa que você não perca o foco. Então você pode virar de costas para que esse processo não se perca. Você vira, a pessoa vem, embaralha os copinhos e aí você vem novamente. Você não sabe mais qual é o copo, porque os copos foram embaralhados. Você vai vir e vai percorrer a mão sobre cada copinho, para ver se você consegue detectar qual foi o copo aonde você projetou o fluido, o magnetismo. Esse exercício é muito bom para ir desenvolvendo também o nosso tato magnético, desenvolver a nossa doação de magnetismo, porque quando nós estivermos aplicando o tratamento magnético, ao final do tratamento, nós magnetizamos também a água. Esse exercício já colabora, já contribui para ir fazendo esse desenvolvimento. Então, quando a gente encerrar o nosso vídeo, vocês vão correr aí, pegar alguém que possa ajudar vocês a colaborar para embaralhar os copos, sem você saber qual é o copo. E se não deu certo da primeira vez, muitas das vezes não dá, não desanime. Faça novamente. Faça o exercício que nós já ensinamos no bloco anterior, da aura. Faça esse exercício, porque a parte do exercício é bom que vai desenvolvendo a nossa sensibilidade. Então, é muito importante fazer os exercícios. Não deu certo da primeira vez, não desanime. Faça a segunda, a terceira, lembrando que os grandes cientistas, eles não desanimavam, com poucas vezes não, ao contrário, cada vez era um desafio a mais. Mas muitos, logo na primeira vez, também conseguem. Mas se não conseguir, vamos em frente. Então, vamos dando continuidade um pouquinho mais do nosso estudo, para que a gente possa falar também um pouquinho das técnicas mais usadas no tratamento pelo magnetismo. Quais são essas técnicas mais usadas? Isso é muito importante. Quem desejar,
vá anotando no caderno, vá montando um material de estudos ou vá revendo nosso vídeo, a nossa gravação, mas é bom quando a gente tem um caderno que ajuda a fixar mais. Então, nós vamos falar das técnicas que são mais usadas no tratamento pelo magnetismo. Temos a técnica de imposições. Imposições é impor parado a mão. Temos as técnicas longitudinais, que nós vamos percorrendo ao longo do corpo. Temos as técnicas transversais, que nós vamos com a mão direita em cima, a esquerda embaixo, vamos fazendo as técnicas. Temos as técnicas circulares, os sopros, os perpendiculares, que seriam assim, e temos também conjugações de técnicas, conjugar uma técnica com outra técnica. Essas aqui que eu acabei de falar, as imposições, os longitudinais, os transversais, os circulares, os sopros, os perpendiculares e as conjugações são as principais e as mais comuns. O que seriam as técnicas de imposições? Como que nós podemos usar a técnica de imposição? Podemos realizar essa técnica com uma ou com as duas mãos. Como sugere o nome, a mão, né, a mão ou as mãos, vão ficar paradas sobre determinado centro ou região. Centro aqui quer dizer o quê? Os centros vitais que nós estudamos, centros de força. Nós vamos parar, dependendo do qual objetivo. Parar, por exemplo, a mão sobre o centro frontal. Parar a mão sobre o centro laríngeo. Ou ela pode ficar parada também sobre uma região. Parar a mão, por exemplo, sobre o fígado, sobre o baço, sobre os rins. Então, parada sobre determinado centro ou região, pelo tempo que for indicado, que for conveniente. E aí vocês vão perguntar, mas como que eu vou saber isso? À medida que nós formos exercitando, nós vamos desenvolvendo essa percepção. Se devemos ficar mais ou menos tempo. Por enquanto, a gente está pegando a parte das técnicas, a parte da teoria. A imposição, ela pode ser aplicada, essas técnicas podem ser aplicadas perto do corpo, bem perto do corpo. Quando ela é aplicada bem perto do corpo, elas são chamadas concentradoras ativantes. Quem desejar anotar, anotem aí. Perto, concentradoras ativantes. Quando nós colocamos a mão perto, nós estamos concentrando ali os fluidos, os magnetismos, e ao mesmo tempo ativando. Se são aplicados distantes, elas serão a mão parada, está concentrando. A distância, ao mesmo tempo que ela é concentradora, mas ela é calmante. Anotaram aí? Perto, concentradoras, ativantes. Longe, concentradoras, calmantes. Agora, e os longitudinais? O que seriam os longitudinais? Como que nós podemos aplicar essa técnica longitudinal, que é muito usada? Elas são aplicadas ao longo do corpo, ao longo. Então, desde o alto da cabeça, você vai aplicando essa técnica e dependendo até lá, a ponta dos pés.
quando as casas espíritas trabalham com macas, o paciente, aquele que está sendo assistido, o magnetizador ele pode aplicar desde aqui o coronário até a planta dos pés, até o centro plantar, porque na sola dos nossos pés nós temos o centro plantar. Então pode aplicar com bastante facilidade todo esse trajeto. Ou o paciente está sentado na cadeira, o magnetizador vai aplicar desde o alto da cabeça até aonde ele conseguir ir aplicando. Então, essas técnicas longitudinais, elas são aplicadas ao longo do corpo ou em uma região do corpo do paciente. Ela pode ser aplicada também, por exemplo, que nós vamos ver isso tudo mais adiante, mas do ombro, por exemplo, do ombro até além da extremidade das mãos. A pessoa está com alguma dor, alguma coisa, você vai aplicar, então seria uma região. Que é aplicar nos centros inferiores, que nós temos centros inferiores nas pernas, de acordo com a necessidade, da conveniência. Então, vamos aplicar das pernas até os pés. Então, é isso que está dizendo, ao longo do corpo ou uma região do corpo, enfim. Tanto podem ser aplicados os longitudinais, tanto na frente, como também pelas costas do paciente, com uma ou com duas mãos. Então, isso seriam os longitudinais. Agora, isso é muito importante, não pode ser esquecido de jeito nenhum. É importantíssimo o que eu vou falar agora. Deve-se ter cuidado quando as mãos forem retornar ao ponto inicial, para novos longitudinais. Então, eu comecei aqui a aplicar o longitudinal. Quando eu for retornar a mão, eu tenho que retornar com ela fechada e por fora, assim, do corpo. Eu não vou voltar com ela fechada assim. Eu tenho que voltar com ela distante do corpo e quando eu chegar novamente aqui, eu abro. Por isso que à medida que nós vamos estudando o magnetismo, a gente começa a exercitar na cadeira, no travesseiro, para que a gente vá desenvolvendo a nossa habilidade. Porque quando nós vamos aplicar, eu fiz aqui assim agora bem devagarinho, mas na prática a gente faz esses movimentos muito rápidos. Então a necessidade de desenvolver essa habilidade para que a gente nunca aplique e volte com a mão aberta e que volte na mesma direção. Então a gente vai, fecha e volta por fora e vai de novo. Só que isso com velocidade, que nós vamos estudar também aqui, qual a velocidade que nós devemos usar na aplicação das técnicas. Então, esse cuidado é muito importante. Ao iniciar, ou melhor, ao retornar ao ponto inicial, para darmos novos longitudinais, que em geral a gente dá 10, 15, 20, vai depender de quantos movimentos a gente vai fazer, mas elas voltam fechadas e de preferência retornando por fora do corpo do paciente, seja lateralmente, seja pela lateral, seja trazendo junto ao próprio corpo do magnetizador. Então você vem e você aqui no seu próprio corpo, você vai trazendo a mão por longe ou pela lateral do paciente. Por quê? Isso é importantíssimo e não pode ser esquecido de jeito nenhum. Tudo isso, sempre voltar com a mão fechada e nunca
de baixo para cima, nunca de baixo para cima, sempre de cima para baixo, evita com isso deposições fluídicas, no sentido inverso ao correto. Nós nunca devemos, ao aplicar o passe, voltar com a mão de baixo para cima, sempre por fora, fechada e sempre assim, porque senão isso acarreta um mal-estar no paciente. E por que a gente fala isso? Porque achou interessante? Não. Os magnetizadores clássicos que nós citamos já aqui, alguns, Mesmer, que foi considerado o pai do magnetismo moderno, Deleuze, Barão do Poté e tantos outros, eles fizeram muitas experiências com seus pacientes e eles foram percebendo que dava certo e que não dava. Da mesma forma que a medicina, ao longo das eras, quantas experiências foram feitas e até hoje continua sendo feita para oferecer o melhor aos seus pacientes, os magnetizadores trabalharam muito e nos legaram muitas obras, que nós aqui, inclusive, falamos logo na nossa primeira parte do nosso estudo. Então, lembrando como funcionam. Quando aplicados esses longitudinais lentamente, funcionam como concentradores. Se eu vou aplicar um longitudinal lento, eu estou concentrando. Quando eles são aplicados rapidamente, eles passam a ser dispersivos. Então, por exemplo, já seria rápido. Vai, fecha a mão e volta. Seriam chamados dispersivos. Retornando, aplicados lentamente, nós estamos concentrando no assistido, no paciente, estamos concentrando magnetismo, fluidos. Quando nós aplicamos rapidamente, nós estamos dispersando os fluidos que estão no corpo do paciente. Quem quiser anotar, lento e próximo, estou aplicando um longitudinal, lento e próximo. As características: concentradora e ativante, ao mesmo tempo. Concentra, mas está ativando, porque é lento e próximo. Se eu estou aplicando um longitudinal, lento e distante, como que vai funcionar? Concentrador, calmante. Se eu aplico um longitudinal, rápido e próximo, ele é um dispersivo ativante. Se eu aplico um longitudinal, rápido e longe, ele é um dispersivo calmante. Vamos repetir? Lento e próximo. Concentrador, ativante. Lento e distante. Concentrador, calmante. Rápido e próximo. Dispersivo, ativante. Rápido e longe. Dispersivo, calmante. Agora, nós vamos falar sobre os transversais. O que seriam os transversais? Como que nós podemos usar os transversais? Os transversais, como eu disse, são as mãos assim, transversal. Nós vamos aplicar em determinadas áreas, vem com a mão assim por cima, a direita por cima, a esquerda por baixo, você vai aplicando, volta com ela fechada, abre, volta com ela fechada, abre, e aí você vai aplicando os transversais. Voltando-se as mãos juntas e com os braços
distendidos para o ponto onde se deseja atuar magneticamente. Mas tem os passistas digitais, que o magnetismo vem mais fortemente através dos dedos. E tem o magnetizador palmar, que o magnetismo vem através da palma das mãos. Como que cada um vai atuar? Os passistas digitais direcionarão seus dedos, enquanto os palmares voltarão às mãos, posicionando-as na distância pretendida, perto ou distante do corpo do paciente, conforme se pretenda trabalhar os ativantes ou os calmantes. Então, vamos iniciar os braços distendidos para que a gente possa vir para fazer o movimento. Os braços vai e volta. Se eu quero trabalhar ativante ou calmante, eu vou ficar ou mais perto ou mais distante do paciente. E com vigor e rapidez, abrem-se os braços lateralmente, cada um no sentido oposto ao outro. Então, como eu disse, isso eu estou fazendo assim lentamente para vocês poderem ver, voltando com as mãos fechadas, mas isso se faz de uma forma muito rápida, com muito vigor e muita rapidez, e a necessidade, inclusive, dos cuidados físicos do magnetizador. Alimentação, manter uma boa rigidez física, saúde, fazer atividades físicas, alongamento, exercícios de acordo com a idade, com a orientação de um profissional numa academia, mas buscarmos estar bem fisicamente, porque esse tipo de atividade requer um esforço do nosso corpo. Movimentos, muitas das vezes, fortes, vigorosos, e esses passes magnéticos, eles não são passes tão rápidos. Não é um passe de 1 minuto ou 2. São passes que demoram 20, 30, 40 minutos. Os transversais, eles são aplicados de preferência em regiões específicas do paciente. Diferente dos longitudinais, que vêm desde o alto da cabeça, os transversais, em geral, aplicam-se em determinadas regiões. Como que você vai dar um transversal desde o alto da cabeça até a... Então, são, de preferência, regiões específicas, no fígado, num baço, enfim, numa perna, num pé, mas regiões específicas ou em centros vitais. Então, eu vou dar um transversal, por exemplo, no humeral. É um centro vital. O humeral é um centro vital. Ali eu vou dar um transversal no humeral. O transversal, inclusive, ele é muito usado nas reuniões mediúnicas. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, eles podem ser aplicados ou em regiões específicas ou em centros vitais. Agora, uma importante variação dos transversais é o transversal cruzado, porque nós vimos aqui, você abre todo o braço e você vem com o braço distendido. Dependendo, inclusive, até pela falta de muito espaço nas cabines aonde são aplicados os passes, o transversal cruzado ele é muito usado, porque o movimento, você vai, ao invés de você ter que distender todo o braço, você vai aplicar ele apenas com, assim, tipo bracinhos de Horácio, que é aquele dinossauro, que é o bracinho curtinho.
Então, você vai fazer um bracinhos de Horácio. É uma importante variação dos transversais, esse transversal cruzado. No transversal cruzado, a diferença básica na aplicação é que as mãos se cruzam à frente do ponto que será tratado. E depois todo o processo se repete. Como que funcionam? Os transversais, tanto o amplo quanto os cruzados, eles são essencialmente dispersivos. Então, o objetivo do transversal é de ser dispersivo, porque eles abrangem toda a extensão dos centros vitais e, por serem aplicados com rapidez, voltando um pouquinho, eles são essencialmente dispersivos por abrangerem toda a extensão dos centros vitais e por serem aplicados com rapidez, a característica de dispersão a ele associada é muito vigorosa. Quando são realizados próximos do paciente, são dispersivos o quê? Muito bem, dispersivos ativantes. Quando distantes, são dispersivos calmantes. Eu quero aplicar um dispersivo ativante no centro laríngeo. Então, eu vou aplicar com